Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Fala conosco, ministra a Tua bondade, a Tua graça sobre nossas vidas. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas olham para a Bíblia e dizem assim: pastor, é muito difícil ler a Bíblia, é muito complexo. Essa palavra fala de algumas coisas que eu não entendo. E de repente, num primeiro olhar mesmo, fica difícil de olhar para esse texto. Ele fala sobre vocês que já ressuscitaram com Cristo, mas ele está escrevendo para uma carta para a igreja de Colossenses, que está todo mundo vivo. Ele está dizendo: vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto. Que coisas essas que são do alto? É claro que ele está falando a respeito de Deus e as coisas que Deus tem para a nossa vida, suas orientações, suas promessas, a direção que Ele tem, o propósito do Pai para a minha vida. Ele está definindo essas coisas que vêm de Deus, e só em Deus nós podemos encontrar. Nós não podemos encontrar isso em lugar nenhum. Mas veja a sutileza com que o mundo nos seduz e nos atrai. Ele diz assim para mim e para você: eu quero mostrar para você algumas verdades. Você já ouviu gente falar sobre isso? Eu quero trazer para você um novo conhecimento que você não sabe. Eu quero revelar para vocês algumas coisas. Opa! E essas palavras estão aí, sendo usadas nos programas de internet, nas transmissões. Elas estão sendo usadas em grupos, pequenos grupos, em grandes grupos que se reúnem e dizem assim: eu tenho algo para dizer para você. E algumas pessoas estão pagando um alto preço, caro, para ouvir essa grande verdade nova, poderosa, maravilhosa, que vai mudar a minha vida, que vai virar a chave da minha história. E eu estou indo lá e ouvindo isso. Tem coisas que vale a pena a gente ouvir. Cuidado com aquilo que Deus está revelando para mim e para você. Talvez você possa dizer assim: pastor, isso aqui é um mistério para mim, é um enigma, eu não consigo entender. Por exemplo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Como que eu morri? Eu estou vivo, como que eu vou viver essa história? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele na glória. A gente olha e enxergando o todo da palavra, lá o Apocalipse, a gente fala assim: nossa, eu já sei do que ele está falando. Ele está falando das coisas de Jesus, quando Jesus vier, voltar e buscar a sua igreja e levar para o céu. Ele vai completar toda a obra, Ele vai tirar do mundo toda dor, toda tristeza, e vai nos trazer a paz. A gente sabe disso, mas para algumas pessoas isso é mistério, isso é enigma. E eu quero trazer para você uma receita boa para a gente resolver um mistério e resolver um enigma. Você já viu aqueles filmes que o fulano recebe um mapa, que ele vai atrás de cada item, cada dica que está sendo dada ali, e ele passa o filme inteiro tentando decifrar, e de repente ele decifra o que está escrito, qual é o sentido, qual é o significado daquilo. Ele abre os olhos e diz assim: agora já sei. E aí ele sai atrás do tesouro. Que maravilha, encontra o tesouro. O enigma, tantas coisas. Nós temos religiões que
se mostram assim: eu tenho um conhecimento para este primeiro momento, e depois que você passa esse primeiro momento, eu tenho um outro conhecimento para você, uma outra verdade, e depois que essa outra verdade se descortina, eu tenho uma outra verdade para você, e aí nunca para. E aí você vai subindo de nível, de graus, e vai conhecendo as verdades. Quero trazer para você, para esse conhecimento de Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4, esse enigma que está aqui na palavra, e você vai entender por que eu estou tendo essa conversa com você agora. 3 coisas bem interessantes. Primeiro, para resolver esse enigma, você tem que olhar para baixo. Por favor, olhe para baixo assim. Para resolver o enigma, tem que olhar para baixo, certo? É a primeira parte. A segunda parte, para resolver o enigma, você tem que olhar para o lado, olha para o lado aí, quem está perto de você, por favor, dá uma olhadinha aí, talvez tenha alguém muito especial, você dá um sorriso, né? Olha para o lado aí, que maravilha. E a terceira dica desse mapa da mina para você aí, achar o enigma, achar o tesouro, descortinar essa questão, você vai olhar para cima. Então é olhar para baixo, olhar para o lado e olhar para cima. Muito bem, abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1, vamos olhar para a palavra. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo para a sua igreja. É tão interessante ver a história de Colossenses, porque ela é exatamente igual à maneira pela qual muitas das nossas igrejas nasceram aqui em Presidente Prudente, especialmente as nossas igrejas. É assim, tinha uma pessoa que abriu a sua casa lá na Coab, e aí um grupo de famílias, um grupo de pessoas começou a ir para a Coab, fazer reuniões de oração, de estudo da palavra, começou a chamar um vizinho, 2, 3, daqui a pouco eles se reuniram, era uma congregação, e eles compraram um terreno, e daqui a pouco construíram, e agora tem a segunda igreja. Assim também foi a IPI do Ana Jacinta, assim também foi a IPI do Vale do Sol, assim também foi o nascimento da congregação do Brasil Novo, em casas e lugares. Assim nasce a igreja em Colossenses, a cidade de Colossos. Nasce porque Epáfras, um homem que ouviu em Éfeso, um homem comerciante que saiu de Colossenses, da cidade de Colossos, para ir para Éfeso, para vender sua mercadoria, para exportar a sua mercadoria, porque Éfeso tinha um grande porto de exportação. Ele lá encontra o apóstolo Paulo, que estava na cidade de Éfeso por 3 anos e meio ensinando e pregando a palavra de Deus, numa escola chamada Escola de Tirano. E esse homem é impactado com aquela mensagem do Evangelho. Ele diz: eu preciso voltar para casa e falar isso para os meus. E assim como nasceu a segunda igreja, assim como nasceu a IPI do Ano Jacinto, assim como nasceu a IPI do Vale do Sol, assim como nasceu a congregação do Brasil Novo, numa casa começa a crescer, a falar do Evangelho. Capítulo 1, versos de número 25, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes de maneira plenamente a palavra de Deus. Verso de número 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Havia um mistério que o apóstolo Paulo estava transmitindo para a igreja. Que mistério era esse? Por que Paulo usa essa palavra mistério? É a palavra do grego mistérios, que tem a ver com segredos, com algo secreto, algo que está escrito, que não é óbvio ao entendimento.
Isso é mistério. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os Colossenses por conta de uma situação muito, muito, muito especial. A cidade de Colossenses, ela era uma cidade que estava junto mais com outras duas cidades, na mesma região, bem próxima uma da outra. A cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Laodiceia é citada aqui na carta de Colossenses. E essas três cidades, Hierápolis, Laodiceia e Colossos, eram as cidades ricas, prósperas. Só que era uma característica, ela era altamente influenciada por uma coisa que a gente conhece hoje como gnosticismos. O que é o gnosticismo? É a mistura de várias correntes filosóficas gregas, que você dava a ideia a você e a certeza que você poderia se chegar à divindade através do conhecimento. Aliás, se você se esforçasse muito, você poderia chegar a ser uma divindade, você teria poder. E os filósofos, os gregos, os grandes homens pensadores se enveredaram pelo gnosticismo para conhecer, para ter poder, para ter influência sobre as pessoas. Também havia lá um grupo de pessoas que praticavam rituais ocultistas, que aí a gente hoje conhece como manipulação de entidades. Então cada lugar da cidade tinha lá um grupo de pessoas que se reunia para adorar e prestar culto a uma determinada entidade, para que essa entidade pudesse te dar alguma coisa. E também tinha o misticismo judaico, e o misticismo judaico, o mais conhecido dele hoje é o tal da Cabala judaica. A Cabala judaica, ela tem uma visão de uma interpretação da Torá. Ela pega toda a Torá do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e faz uma visão espiritualista dos 5 primeiros livros da lei. Por exemplo, preste atenção, eu não sei onde eles acham isso, mas eles acham nos 5 primeiros livros da lei uma doutrina que eles chamam de transmigração da alma. O que é isso? Você está belo e folgado, de repente a sua alma saiu para dar uma volta, foi dar um rolezinho por aí, e já ela volta. Você já deve ter assistido alguma coisa sobre isso, certo? Você já deve ter assistido algum filme que o fulano está lá deitado, ou perto de um acidente, ou uma experiência de quase morte, e aí a alma dele sai para dar uma volta, e ele vai ver todas as coisas, depois na hora ela volta. Alguns, quando não volta, o fulano está em coma ainda, né? Então ele fica lá, já. Essa é a teologia, essa é a maneira da Cabala entender. Aí ele tem outras coisas também, muitas outras coisas que eu não quero ficar citando aqui, porque nossa ideia não é estudar sobre a Cabala. E essa era a influência. E você ler o texto de Colossenses, você vai enxergar Paulo e o seu vocabulário. O vocabulário que ele está escrevendo é um vocabulário que não é uma coisa simples, não é uma carta simples. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia! Paulo está dizendo exatamente isso, para combater esse pensamento gnóstico, essa adoração às entidades e esse movimento judaico aí espiritualizado. A primeira coisa que, para a gente entender o mistério que o Paulo está dizendo, nós precisamos olhar para baixo. Para baixo é para onde? Preste atenção. Dele me tornei ministro de acordo, Colossenses 1, 25, com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra
de Deus. A palavra de Deus. Não o ensinamento gnóstico, não o misticismo da Torá, não as entidades a serem adoradas, mas a palavra de Deus. Aquilo que é a direção de Deus para a minha vida e para a sua. E aí ele está dizendo que na palavra ele vai abrir o entendimento do mistério. Qual é o mistério? O mistério, verso de número 27, é Cristo em vocês, esperança da glória. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que a nossa fé tem sido colocada à prova, e eu tenho ouvido cada coisa mais absurda, uma mais absurda do que a outra, a respeito de entendimentos. Mas eu entendo assim, pastor. O meu entendimento, esta é a minha verdade. Mas irmão, a sua verdade não fica com a palavra, não passa pelo crivo da palavra, não passa pelas verdades eternas descritas na palavra. Não, mas eu creio assim. Não, mas tem alguns textos da Bíblia que são mais velhos, a gente precisa deixar de lado. Então vai ter que deixar tudo, né? Porque tem tudo mais de 2000 anos. Vai ter que deixar tudo para trás, porque já tem tudo mais de 2000 anos. Não tem. Não, pastor, eu creio na minha verdade agora. Talvez a sua verdade não sustente quando a prova vier, quando a luta vier, quando as dificuldades baterem à porta, talvez a sua verdade não sustente, não fique em pé, porque nós não cremos naquilo que vemos, nós cremos pela fé, que o Senhor está cuidando da nossa vida e trabalhando, e se eu não permitir que isso esteja sendo revelado para mim, aberto o entendimento através da palavra, eu vou continuar cego, surdo e sem falar, mudo. Por quê? Porque eu não vou conseguir falar a respeito daquilo que eu creio, porque não é o que eu acho, que eu penso, que eu entendo, mas o que a Bíblia me revela. Segundo mistério, olhem para aí, para a sua Bíblia por favor, Colossenses capítulo 2, verso 1, está aí já. Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém, irmãos? Amém? Aleluia! Sabe por quê? Aleluia! Porque glórias a Deus, porque a direção, o entendimento do Senhor está sendo trazida até nós, porque todo o conhecimento da humanidade está apontando diretamente para Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo está dizendo isso. Agora eu preciso olhar para o lado. Se eu olho para a palavra, no primeiro momento, para descortinar esse conhecimento, eu preciso olhar para o lado. Dá uma olhada para o lado aí, por favor. Quem está perto de você? Olha só. Veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele quer fortalecer a sua vida. Diga para quem está perto de você: Ele quer fortalecer a sua vida. Quem que é Ele? Cristo quer fortalecer a sua vida. Cristo quer fortalecer a sua vida. Cristo quer fortalecer a sua vida. Amém, irmãos? Cristo quer fortalecer a sua vida. E o Paulo está dizendo assim: eu me esforço para isso, eu luto por vocês,
Eu estou não brincando de ser pastor, eu não estou, Epáfras está aí e não está brincando, porque ele também se esforça. Ele é o líder da célula, ele não está para brincar não, ele é um líder da célula competente. Agora já tem igreja em Colossenses, tem igreja em Laodiceia e tem igreja em Herápolis. Pensa num homem bom, Epáfras, um líder de célula, um líder de central em casa abençoado. Maravilha, aleluia, um homem de Deus. Fortaleçam vocês. Como que eu vou fortalecer a vida de vocês? Em unidade, em amor. Riqueza de quem? Do entendimento de quem é Cristo. Olha como Paulo descreve quem é Jesus: tesouro da sabedoria e do conhecimento. Lembra da história, da parábola que Jesus conta a respeito de um homem que achou um tesouro escondido no campo? Ele foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. O que o Senhor nos ensina? Ensina a respeito de prioridades, ensina a respeito da preeminência. Ele é primeiro na nossa vida. Ele nos ensina a respeito de olhar primeiro para Jesus e não para as situações. Veja como muda a situação. Você está passando por uma dificuldade lá na empresa. Ao invés de você olhar apenas e tão somente para a dificuldade que você está vivendo na empresa, lá no seu lugar de trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, na sua família, você olha para Jesus e diz assim: Senhor, o que o Senhor quer me dar? Qual é o entendimento que eu não tenho? Qual é o entendimento que eu não tenho? Quais são as situações que estão diante de mim que eu não estou vendo? Quais são as situações que estão diante de mim e de você, que você está perguntando para Deus: Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu não estou entendendo por que essas situações estão vindo sobre a minha vida agora. Eu me esforço para que vocês tenham conhecimento da plenitude do conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Algumas vezes na nossa história, na minha e na sua, o que você precisa usar é a sua reserva que você tem na sua vida do conhecimento da palavra. Exemplo: você está vivendo um tempo e você percebe e fala assim: Deus, tem gente se levantando contra mim, falando, tem gente fazendo algo contra mim, e estão me acusando. E aí, a história começa. Aí, ao invés da gente sair correndo que nem um maluco, querendo levar todo mundo na polícia para provar, para entrar com um processo com calúnia e difamação, o crente em Cristo, aquele que tem o tesouro do entendimento, vai para a Bíblia e pergunta assim: Pai, como é que o diabo age? Como é que ele se levanta contra a nossa vida? E aí a gente vai perceber que o diabo faz exatamente igual aquela chuva de vento. Você já viu aquela chuva de vento? Que só tem um vento, mas não tem a chuva. Só vem, suja tudo a casa, empoeira tudo, a calçada, traz um monte de terra, faz tudo, menos a chuva. Parece que vai cair o mundo. Fechou o tempo. Mas não tem chuva, é só o vento. E aí você fala assim: é assim que o diabo atua. Ele levanta situações, ele levanta coisas, e fala. A hora que você vai pegar, o que sobra? Poeira só. Sobra alguma coisa boa? Não. O que é isso? Cilada do diabo. É assim que ele trabalha.
Ele arma, ele conversa, ele tenta aí, e vai, e aí parece que vai, nossa, o mundo vai cair agora, meu Deus, agora dessa eu não escapo. E a hora que você abre o olho, fala assim, ué, não tem nada. Cadê aqueles que te acusaram? Foram embora. Ninguém te acusou mais? Não, então vá e não peques mais. Agora eu vou morrer. Agora não tem mais solução para mim. De repente, passou. Não sobra nada. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Situações que eu falo, meu Deus, agora Senhor. Quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai buscar no Senhor, Ele diz assim, olha isso aí, da onde vem? Você já sabe? Ah, eu sei. Cilada do capeta. Irmãos, o que o capeta faz? O que ele quer contra a nossa vida? Ele quer parar você, ele quer anular você, ele quer que você pare de fazer o que você estava fazendo. Então, qual é a sua estratégia? Ah, miserável, agora você veio contra mim, né? Agora é que eu vou continuar pregando. Agora é que eu vou me levantar em nome do Senhor Jesus e vou para cima. Não vou me calar. Amém, irmãos? Eu não posso ter vergonha, eu não posso ter medo. Ai, pastor, mas e aí, o que vão falar? Vão falar de mim, e aí que essa história não foi muito bem resolvida, irmão. Deixa para lá, que é cilada do capeta, é cilada do diabo. Deixa ele para lá. O que cabe a mim? A riqueza, tesouro da sabedoria e do conhecimento está em Cristo Jesus. O diabo vai agir sempre da mesma forma. Ele veio para roubar, matar e destruir. Se você permitir, ele vai fazer isso. Se você se acovardar, ele vai fazer isso. Se você permitir essa história, ele vai fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo está colocando as coisas no lugar. Porque os colossenses ouviram falar que essas entidades eram poderosas. E aí o que Paulo está falando a respeito de Jesus? Ele é o Criador de todas as coisas. Principados, tronos, soberanias, Ele fez todas as coisas e nada, absolutamente nada é mais alto que Ele, mais elevado que Ele. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Amém, irmãos? Olhe para baixo, olhe para o lado, tem gente junto com você. Sabe qual é a outra parte da cilada do diabo? É fazer você lutar a luta sozinho. E dizer, não, esse problema é meu, pastor. Eu não vou partilhar lá com meus centrais em casa, porque eu tenho vergonha. Eu não vou procurar a ajuda dos meus líderes lá da igreja, porque, é tão complicado isso. Eu não vou ficar expondo a minha vida, porque... Mentira. Cilada do diabo. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Quantas vezes a gente viu aqui, já ouviu pastores e mais pastores, pastor Evandro, eu, Rodrigo, qualquer um que assume aqui, Fábio, para pregar e dizer assim, não fique sozinho, sofrendo as suas lutas, partilhe, abra o seu coração. E a gente lá, na cilada do diabo, quieto, calado. Terceiro mistério, capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3 de Colossenses. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Capítulo 4, verso 3, perdão, 2, agora o 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente,
como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olhe para cima. Busquem do Senhor. Busquem do Senhor. O Senhor quer usar a sua vida. O Paulo diz assim: por favor, dedique-se à oração. Dedique-se à oração. Ore. Eu não sei quanto tempo você ora, mas talvez eu possa arriscar e dizer: você pode orar mais. Dedique-se à oração. Nesse tempo de oração, nós nos colocamos diante do Senhor e aquietamos o nosso coração. Eu gosto sempre de dizer, e vou dizer sempre: a oração põe em ordem as coisas, pois a oração diz quem é Deus, e a oração reflete quem eu sou. Quais são as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas necessidades. Por isso, o apóstolo Paulo diz: orem, dediquem-se à oração. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu estou orando mais este ano do que eu estou orando no ano passado. Ótimo, pode crescer um pouquinho mais. Dedique-se à oração. Orem também por mim, por nós, para que Deus nos abra as portas da mensagem do Evangelho. Apóstolo Paulo, Epáfras, toda a liderança das igrejas. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, para proclamar o mistério de Cristo. Um dos comentaristas que eu estava lendo e estudando esse texto, ele diz assim: ore para que a igreja torne audível o mistério silencioso de Cristo. Olha que maravilha. Ore para que a igreja torne audível o mistério silencioso de Cristo. Se você não ouviu, não esteve conosco pela manhã, durante a semana, reserve um tempo para você participar do culto pela manhã, que a gente deixou gravado. E vai lá ouvir a mensagem do pastor Fábio. Meu Deus do céu, que maravilha. Irmãos, Deus tem nos dado, e esse é um ministério que está conosco aqui na igreja, o Evangelibras, a evangelização através das Libras para os surdos, para que a igreja faça com que o Evangelho de Jesus se torne audível para aqueles que não ouvem, entendível para aqueles que precisam receber através de outras vias a pregação do Evangelho, para que eles também conheçam do mistério de Jesus. Bom, pastor, agora eu entendi mais ou menos essa história, hein? Volte lá para o capítulo 3, eu quero encerrar com vocês esse tempo. Portanto, vocês, capítulo 3, verso 1. Portanto, vocês que já foram, vocês ressuscitaram, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Quem são os que ressuscitaram com Cristo? Se você olhar para o capítulo 2, o verso 12, você vai ler assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. No batismo, nós somos sepultados com Cristo. Aqueles que creram e declararam com sua boca, e no batismo foram sepultados com Cristo. Aqueles que professaram a sua fé, aqueles que declararam a fé em Cristo, foram mortos com Cristo. Vocês vão ser ressuscitados com Ele. Amém, irmãos? Não abre espaço para dúvidas. Eu não sei, não tenho dúvidas da minha salvação. Pastor, eu não sei se hoje eu estou salvo, se amanhã eu não estou salvo. Eu digo para vocês que já foram mortos com Cristo, vocês serão ressuscitados com Cristo. E a igreja do Senhor diz amém, amém?
a isso. Procurem as coisas lá do alto. Procurem aquilo que o Senhor pode dar a você. Talvez você tenha 1 milhão de planos. Talvez você tenha 1 milhão de coisas para fazer. Uma sabedoria maravilhosa. Procure as coisas lá do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Não é só procurar, é manter. Não é só procurar uma vez, mas é manter isso. Manter o desejo, manter a chama acesa, manter o primeiro amor, manter a obra de Deus queimando no seu coração. E não apenas um dia, não apenas no culto, não apenas em um acampamento, mas mantenha isso. E não nas coisas terrenas. Irmãos, porque o conhecimento e os saberes terrenos, mesmo que sejam um saber, eu fui procurar um pouco sobre esse negócio de conhecimento e de saber. Você sabe que você tem um saber que você toca, né? Que é preciso tocar para saber. Tem o saber do prazer, que enquanto você não conhece, você caminha bem, mas depois que se corrompeu, é complicado dizer não para essas coisas. E o Senhor está dizendo: cuidado com os saberes que você tem. Você pode saber? Posso. Mas deve fazer? Não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Você, pastor, eu sou crente, eu sou livre em Cristo, eu posso fazer qualquer coisa. É verdade, mas nem todas elas edificam. Nem todas elas geram santidade, nem todas elas levam à aproximação do Pai. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Não há dúvidas aqui, amém, irmãos? Não há dúvidas. Eu e você precisamos reconhecer esse mistério. O mistério é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério é Cristo derramando na igreja amor, conhecimento, graça, bondade, misericórdia, o fruto do Espírito sobre a sua vida. O mistério é me ligando ao Senhor até que Ele venha, até o momento dele ser glorificado. Jesus disse isso a respeito de algumas coisas, e uma delas nós vamos celebrar agora, a ceia. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Não deixe cair no acaso. O Hebreus está dizendo assim: olha, tem alguns irmãos aí que estão com dificuldade de se reunir, não querem mais se reunir mais, não querem mais se ajuntar. Exorte eles, encontre eles na rua e diga assim: olha, irmão, seu banquinho está lá separado, não vou deixar ninguém sentar no seu lugar, é seu. Irmãos, nesse tempo que nós fomos exortados aqui, sábado à noite, domingo pela manhã, a olhar para o mundo dos surdos, a entender um pouco mais, abrir os nossos horizontes, olhar para esse mês de setembro azul e dizer assim: glórias sejam dadas ao Senhor e pela igreja de Jesus, que está indo em direção daqueles que não têm nenhuma possibilidade de ouvir a respeito de Jesus, se não tiver esforço da igreja. Como Paulo diz, eu tenho me esforçado para isso. Essa igreja tem se esforçado. Pode se esforçar mais? Pode. Pode outras pessoas fazerem parte desse ministério? Pode. Nós devemos. O Senhor está conosco aqui. Talvez a parte especial de tudo isso que nós estamos vivendo, desde sábado, domingo de manhã, domingo agora, louvor, oração, tudo aquilo que fizemos até agora, a mensagem que você está ouvindo aqui, o desafio de buscar as coisas lá do alto, manter o foco, ela possa dizer assim, ó, pega tudo, põe aqui, ó, na mesa da ceia.
Este é o grande mistério que foi revelado a mim e a você. Cristo em vós, esperança da glória. Eu e você nos alimentamos do seu corpo, do seu sangue, alimento para a nossa vida, alimenta a nossa fé, alimenta a nossa convicção, alimenta a nossa esperança, gera cura, como diz a tua palavra, a palavra de Deus diz isso. Participar da ceia gera cura, emocional, física, espiritual, faz com que a gente possa olhar para nós e ver em nós o nosso pecado e a santidade de Jesus, mas também aponta para a sua volta dizendo, permaneça firme, irmão. Cada vez que você vem à igreja e partilha do pão, partilha em casa o pão e o vinho, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, permaneça firme, irmão, permaneça firme, irmã, eu morri por você. Tem gente que não sabe desse mistério, tem gente que não conhece nada a respeito desse mistério. Eu e você somos como Epáfras. A sua casa pode se tornar uma igreja, a sua vida pode ser tão especial, para a vida de tantas outras pessoas que estão incrédulas, buscando conhecimento em cada lugar, aí você vai perceber que é coisa absurda. Eu quero orar pela sua vida e pela minha, para que eu e você não caiamos nas seduções dos conhecimentos. Conhecimento é bom, mas Cristo é maior, é um tesouro. Conhecimento é maravilhoso, mas o conhecer a Cristo é o tesouro da nossa história, que vale a pena vender tudo, deixar tudo, abandonar tudo, por esse tesouro, porque ele é precioso demais, não apenas para esta vida, mas para a vida eterna, porque é isso que nós queremos, amém, irmãos? Eu quero convidar você a pensar em um aspecto da sua vida, uma coisa que está entrando lá na sua cacholinha assim, ó, que está tentando te seduzir, talvez seja um conhecimento tátil do outro, talvez seja um conhecimento do dinheiro, da riqueza do mundo, talvez seja um conhecimento de coisas que poucas pessoas sabem, talvez seja o conhecimento das trevas, e a Bíblia diz que nós podemos conhecer as coisas das trevas, não devemos, mas sabemos. O livro de Apocalipse, ele escreve a uma das igrejas e diz assim, vocês que conhecem as profundezas de Satanás, vocês sabem, vocês conhecem as profundezas, na sua cidade tem coisas horrorosas que Satanás estabeleceu como prática, vocês conhecem as profundezas de Satanás. Eu quero trazer para você um novo conhecimento, que faz você olhar para baixo, que faz você olhar para o lado, que faz você olhar para cima, desvendar os mistérios. O mistério é Cristo em nós, esperança da glória do Senhor. Feche seus olhos, ore agora pela sua vida. Quais são os pensamentos, os conhecimentos que você está tendo, que está entrando na sua cabeça? Tem conhecimento que diz assim, pastor, amor é tudo igual, Deus é amor, não tem problema nenhum, o bom mesmo é amar. Tem conhecimento que diz assim, importa que você seja feliz, o resto não importa. Tem conhecimento que diz assim, se você me buscar e crer nesse conhecimento, portas vão se abrir, facilidades financeiras, facilidades de poder. Tem conhecimento que estão adentrando o coração. Eu não sei o que Deus
está te mostrando agora. Mas o Senhor está trazendo para você o conhecimento, a revelação do mistério. Você só pode manter o foco em Cristo Jesus. Prepara o seu coração, prepara a sua vida. Você vai participar da ceia do Senhor. Ore, Pai, o meu coração seja limpo através da Tua palavra. A minha vida seja curada através da ministração da ceia do Senhor. Este é um conhecimento que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Vocês não sabem que isso está acontecendo? Que por não levarem em consideração o pão e o vinho, muitos estão morrendo, outros estão doentes, por não levarem em consideração o partilhar do pão e do vinho. O que o Espírito Santo está te dizendo agora? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua obra em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela graça maravilhosa em nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos agradecer. Mistérios ocultos estão sendo revelados, coisas que estão encobertas na nossa vida, pecados que estão encobertos, o Senhor tem trazido à tona agora. Revela os Teus mistérios, Pai, em nome de Jesus, na nossa vida. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua revelação. Espírito Santo, a Tua palavra revela ao nosso coração quem nós somos, o que nós precisamos, por onde devemos caminhar, qual é a direção para a nossa vida. Revela os Teus mistérios, Pai. A Tua palavra abre o entendimento para a nossa vida, e através da ceia, nós podemos ser revelados a nossa vida, as intenções, o intento do nosso coração, aquilo que pode mover e motivar a nossa história. Pai, no nome de Jesus, revela, abre os nossos olhos, que possamos conhecer a cada dia os mistérios do Senhor. Fala conosco, é nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém.